Abra, por favor, em nome de Jesus. É no Novo Testamento. Se você tem dificuldade de encontrar, levante as mãos, que vai um de nós até você aí e vai abrir para você. Por favor. Vamos todos encontrar e vamos acompanhar juntos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Aleluia. Curva a sua cabeça, você que já encontrou. Feche os seus olhos. Fala comigo, Senhor. Estou ouvindo. Estou ouvindo no teu falar. No teu falar eu encontro direção. Direção, eu vim aqui buscar o teu poder. Eu vim aqui buscar o seu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer, sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu próprio coração. Trilhei caminhos do meu próprio coração. Arrependido, venho aqui pedir ajuda. Arrependido, venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde esta minha oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é a tua palavra. Nos ajuda, Deus. Porque, meu Pai, como teremos força para caminharmos sem ouvir a tua voz? Pois somos as tuas ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. Então, meu Deus, com o que nós vamos aprender hoje no livro de Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, Senhor, venha ser mais do que apenas leitura, mas que venha ser um alimento para a nossa vida espiritual. E todo aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. O que diz o texto aí, gente? Diz o que, gente? Vidas transformadas. Antes de nós lermos, olha aqui para mim, por favor. Deus, Ele não quer apenas que você melhore de vida. Ele quer transformar a sua vida. Estava comentando hoje com o pastor David sobre o meu primeiro pastor. Ele, antes de ser pastor, ele foi do Comando Vermelho. E ele me mostrou umas fotos de quando ele participava da facção criminosa. E eu observando ele com Jesus e nas fotos, totalmente irreconhecível. Nota-se, percebe-se que houve uma verdadeira transformação. Foi uma vida de tantas que foram transformadas completamente. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Amém? Muitas pessoas pensam que é na força do braço que elas vão conseguir ter êxito em suas vidas. Pensam que é com sabedoria, com inteligência. Isso é insuficiente para que você venha ter uma vida segura. Porque segurança e vitória é só em Cristo. Sem Cristo é só fracasso. É só o caminho estreito que te leva à vida eterna. Porque o caminho errado, o caminho largo, só leva à perdição. E a cada dia o Espírito Santo tem permitido que hajam provas evidentes do finais dos tempos. Exemplo maior nós estamos tendo agora no Brasil. Daquele garoto de 13 anos. 13 anos. Matou a mãe, matou o pai, matou a tia, matou a tia-avó, matou a avó e a tia-avó, foi isso. Pegou o carro da família, foi para perto da escola, ficou 5 horas dentro do carro, esperou o dia amanhecer, foi para a escola, assistiu às aulas, como se nada tivesse o quê? Acontecido, voltou de carona, pediu pro pai do rapaz que estava dando carona para ele parar o carro, foi no carro que ele tinha deixado perto da escola, fez alguma coisa, voltou
para carona, ficou na porta de casa e depois se suicidou. Um garoto de 13 anos, por mais perturbado que fosse, ele não faria isso em sã consciência e nem por força própria. Para começar, é uma .40. Se você soubesse o supapo que tem no tiro dessa arma, você entenderia o que eu estou falando. Quem está compreendendo, gente? Ali era uma influência maligna sobre a vida daquele garoto que fez ele cometer essa atrocidade. Você acha que um homem de sã consciência vai pegar uma criança e vai jogar do prédio? Vai, gente? Ele fez aquilo por influência o quê? Maligna. Porque você tem que perceber a guerra espiritual que nós estamos enfrentando. É luz e trevas. Só que maiores, presta atenção, tem sido manifesta as obras das trevas aqui no Brasil do que as obras do quê? Da luz, infelizmente. Quando você liga a televisão, ouve-se mais de coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins. Porque o mal está predominando. E por que o mal está predominando? Porque as pessoas não estão aceitando a transformação por meio de Cristo. Amém, pessoal? Amém. Assim como Cristo teve o poder de transformar a água em vinho, Cristo tem o poder de transformar a mim e a vocês. Só que para Ele ter o poder de transformar a minha vida, é necessário que eu pegue o meu livre-arbítrio e entregue-o na mão de quem? Eu devolvo aquilo que o Senhor mesmo me deu. Eu não quero viver a minha vontade, mas eu quero viver a tua vontade. É necessário, gente, presta atenção, que você não tenha um encontro com a religião, mas que você tenha um encontro com Cristo, real, de fato e de verdade. Não vir à igreja, mas é necessário haver um novo nascimento. E só há novo nascimento com renúncia. Sem renúncia, sem encontro com Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro: quer seguir, pegue a sua cruz e siga, ou seja, renuncie sonhos, projetos, desejos para fazer, para cumprir, para obedecer à vontade de quem? Deus. E você vai aprender muito através do que nós vamos ler aqui hoje. Presta bastante atenção. Vamos ler cada trecho mastigando e lendo, por favor. Vamos lá. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, quem sofreu no corpo? Cristo. Vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo que, gente? Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de quem? Deus. E não se deixem dominar pelas paixões. Olha aqui para mim, por favor. Forte, não é? Porque aqui está dizendo que Cristo sofreu no corpo. Ou seja, Cristo renunciou à vontade carnal para manter-se espiritual. Existe a pessoa carnal e existe a pessoa o quê? Espiritual. Quem é o carnal? Que satisfaz a vontade da carne. E quem é o espiritual? Que prefere obedecer o espírito. Ou você obedece a um ou obedece a outro. Satisfazer os dois não tem como. Quem está entendendo, gente? Porque quem satisfaz o espírito maltrata o corpo. Pastor, não entendi nada. Você vai entender agora. Na hora que vem o desejo carnal para fazer a vontade do mundo, beber, se prostituir, farriar, pecar, a carne está desejando, está pedindo, né? Por exemplo, se relacionar com alguém sem compromisso. Será que está de acordo com a vontade de Deus? Não está. Mas aí a moça fica naquela, mas ele é tão bonitinho. Mas ele é um filezinho que pode te levar para o inferno. Que pode te afastar para sempre da presença de quem? Deus. O Espírito está dizendo não.
E a carne está dizendo sim. Você pode obedecer qual você escolher, mas para tudo tal há uma consequência. Satisfazer a vontade da carne é a mesma forma, é a mesma coisa de você estar dando as costas para quem? Para Deus. Porque o que anda no Espírito está de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Mas o que anda na carne está de acordo com a vontade do mundo, que é carnal e não é espiritual. Quem está entendendo, gente? Para a sua vida ser transformada, é necessário, resumindo, matar a carne, sacrificar a carne, fazer churrasco da sua carne. É a pura realidade. Sem isso, é impossível agradar a quem? A Deus. Pastor, mas eu vou à igreja. Não é suficiente. Pastor, mas eu dou o dízimo. Não é suficiente. Pastor, mas eu leio a Bíblia. Não é suficiente. Pois se estamos com Cristo, nós devemos viver em novidade de vida. Amém? Amém. Se eu vivia sem Cristo e fazia a vontade da minha carne, uma vez vivendo com Cristo, eu tenho que passar a fazer a vontade de quem? De Deus. Isso é benefício para a sua própria vida. Porque você vai sofrer por um certo tempo. É semelhante à dor do parto. Eu passei por isso. É quando você está se convertendo. Parece uma guerra. Por quê? Porque você está colocando à prova aquilo que você já tinha o hábito de fazer. Quem está no mundo tem o hábito de mentir e às vezes nem pesa na consciência. Mas quem está com Jesus e às vezes mente, sabe o quanto você é cobrado por isso. É verdade ou não é? Por quê? Porque você está sendo levado, você está sendo conduzido a tomar uma decisão. Você tem que nascer para Deus. Amém, gente? Amém. Mas para nascer para Deus tem que morrer para o mundo. E como eu vou morrer para o mundo? Presta atenção, vou mostrar para você qual é aquele cristão que já morreu para o mundo e aquele que ainda está morrendo. Passa uma garota bonita, a Adriana é a garota bonita. Aquele que ainda não morreu para o mundo, ó. Por quê? Porque, embora ele ainda não tenha pecado com ela literalmente, mas ele deseja, ele quer, porque ainda não nasceu de quem? De Deus. Mas quando há um novo nascimento, passa de novo, por favor. Passa, pode passar. Agora passa, por favor. Pode passar. Eu desviei o olhar? Não. Hein, gente? Não. Por quê? Porque isso não me faz mais diferença. Estou focado em quem? Em Deus. Igual esses dias a gente estava na parada de ônibus e uma pessoa falou assim para mim: olha lá, a garota está quase nu, o senhor não vai olhar? Eu falei: eu já tenho tudo que preciso. Porque quem tem Deus, tem tudo. Deus me satisfaz. Amém, pessoal? Deus me nutre, Deus me sustenta. Ah, pastor, mas o senhor é casado, passei 2 anos solteiro dentro da igreja, sem nem beijar na boca. Sem nem beijar na boca. E eu era pastor titular, cuidava da igreja. Para você ter uma ideia, vinha bilhetinho dentro do alforje para mim. É verdade. Vinha, só que eu nunca desviei o olhar, porque era necessário que eu cumprisse o meu chamado. E quem tem chamado tem que levar a sério. Amém, pessoal? Amém. Porque com Deus não o quê? Não se brinca. Aqui está deixando bem claro a escolha que nós temos que fazer para que a nossa vida seja então o quê, gente? Transformada. Vamos lá no versículo 3. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados,
quando vocês não se juntam com eles. Nessa vida o que, gente? Louca. Já ouviu falar do vida louca? É aquele que está de acordo com a vontade do mundo. É o vida louca. Amém, pessoal? Vamos em frente. E imoral, e por isso os insultam. Porém eles vão ter de prestar contas com quem? Que está pronto para julgar os vivos e... Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Como morrem todos os seres humanos, o Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem viver a vida o quê? Espiritual. A vida o quê? Espiritual. Como Deus quer que eles vivam. Deus quer que nós vivamos uma vida espiritual e deixemos então de ser carnais. Você está percebendo que os pagãos não entendem os espirituais e os insultam? Quantas vezes eu já não tomei nome de boiola porque eu não queria ficar com as meninas? Porque as meninas falam, quero ficar com ele. Eu falava, não quero ficar com ela. Porque as meninas falam, mas... E o outro, você é doido, você é boiola, você é crente. Não é porque você é crente que você tem que ser bobo. Eu prefiro ser bobo e ser salvo do que ser esperto demais e ir com a minha esperteza para o inferno. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Sim. Deus, ele não vai me obrigar a não pecar. Deus não vai me obrigar a não enganar. Mas ele vai me julgar. E pelas minhas atitudes, então, você, nós seremos o quê? Julgados. É por isso que o mundo não te compreende. As pessoas eram acostumadas a ver você beber. As pessoas eram acostumadas a ver você mentir, ver você andar com roupa curta. Então elas veem a mudança em você e não entendem. E falam, mas como é que pode? Você foi errado a vida toda, agora quer dar uma de Bíblia? Foi errado a vida toda, agora quer dar uma de crentinho? Não é que queremos dar uma de nada, porque na verdade não somos nada. Mas Cristo nos trouxe uma nova vida. E nós temos que valorizar o que Ele nos deu. Ele nos comprou, nos pagou a dívida. Então não podemos mais, de acordo com o que nós acabamos de ler e ver, ser dominados pelo quê? Pelo pecado. Ser dominado pelo quê? Pelo mundo. Quem está compreendendo, gente? A visão do mundo, do homem, não é a mesma visão de quem? De Deus. Até porque, olha para cá. Até porque Deus, Ele vê o interior. E o homem olha o quê? O exterior. Tem muita gente preocupada com beleza, com condição financeira, com status, com o que as pessoas estão pensando a teu respeito. Tem muita gente se preocupando com muitas coisas, mas tem pouca gente investindo na salvação, que é o principal. Para o homem, a mulher bonita é aquela na chapinha, bem arrumada, bem cheirosa. Sim ou não, gente? Sim. Bem, para o homem é isso. Mas sabe qual é a verdadeira mulher? A beleza que Deus vê na mulher, a beleza que Deus vê no homem. Vamos num capítulo antes. No mesmo livro de 1 Pedro, só que no capítulo 3, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Porque ele verá como a conduta de você é honesta. E o que, gente? Não procure ficar bonita, usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar onde? No coração. Deve estar onde? No coração. Pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para quem? Para Deus. Mulheres assim são consideradas por Deus como joias raras, que está em extinção. Não é verdade? Sim ou não? Sim.
É fácil para uma mulher chamar a atenção dos homens. Difícil é uma mulher que chama a atenção de quem? De Deus. Mulher que chama a atenção dos homens está cheio. Mulher melancia, mulher pitanga, mulher abóbora, mulher jaca, mulher abacate. Sim ou não? Para chamar a atenção dos homens, tem fruta de todo jeito. Dá para fazer até uma salada. Dá ou não dá? Mas mulheres virtuosas estão em extinção. Homens sérios, homens de Deus, estão em quê? Em extinção. Por quê? Porque vivem como vive o mundo. Nós temos que hoje nos decidir de que lado nós devemos estar. Se você quer ter uma vida transformada, quem você quer ter sua vida totalmente transformada por Jesus? Quem quer? Levanta a mão. Eu vou levantar até os pés, porque eu quero muito. Amém, gente? Amém. Mas você já sabe a receita. É estar de acordo com a vontade de Deus. Mas qual é, pastor? Você sabe. Sabe ou não sabe? Às vezes a gente sabe, só que finge que o quê? Que não sabe. Às vezes a gente dá uma de João o quê? Sem braço. Ah, mas Deus entende até quando? Mas Deus é misericordioso até quando? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe o quê? O menino de 13 anos matou a família. Mas poderia ser qualquer um de nós. Poderia ou não, gente? Sim. Você está livre dos loucos? Você está livre aí fora de sair e receber uma bala perdida? Não. Livramento só vem da parte de quem? De Deus. E o mundo a cada dia está mais distante dele. E quanto mais carnais nós formos, menos a voz de Deus nós ouviremos. Quanto mais espiritual você for, mais intimidade com Deus você vai ter. Deus vai falar contigo de formas extraordinárias. Você está entendendo? Você está entendendo o quão é importante você valorizar a sua vida espiritual, gente? O quão é importante você não se contaminar com esse mundo podre, com esse mundo corrupto, com esse mundo pecaminoso. Você está entendendo, gente? E o mundo está assim. As pessoas não se valorizam mais. E nós temos que ser radicais, sim. E eu acho engraçado. As pessoas, elas defendem o time. O pastor David estava me falando que quase saiu uma briga ali hoje por causa de time. Um querendo defender o time do quê? Do outro. Mas às vezes as pessoas zombam de Jesus, deturpam a nossa fé e a gente não fala nada. A gente se cala. Quem está entendendo, gente? As pessoas tentam abolir a tua conduta e às vezes a gente ainda recua. Vamos em frente. Para a glória de quem? Deus. Nós não precisamos olhar para baixo. Nós temos que olhar em frente para Jesus. Nós temos que atingir o alvo. Qual é o alvo? Salvação. Amém, gente? Amém. E qual é o caminho? Jesus. E qual é o combustível? A fé. Então, 3 palavras para a pregação de hoje. Foco. Olha só para Jesus. Focar só em quem? Em Jesus. Pastor, mas o presbítero fulano caiu em pecado, em adultério. Problema do presbítero fulano. Vamos orar por ele para que ele se converta. Mas o fulano de tal, pastor, fez aquilo. Ele vai prestar conta com quem? Com Deus. Mas falaram de mim, vou prestar conta com quem? Com Deus. Por isso você tem que estar focado. Então a primeira palavra é foco. A segunda palavra, força. Qual é a palavra? Força. Porque o reino dos céus é tomado por força. Sem força de vontade, sem novo nascimento. Sem força de vontade, sem transformação de vida. O problema do ser humano é desistir. Por quê? Porque aquele que crê não foge. Aquele que crê não arrega. Aquele que crê é forte. Então repita assim: foco, força. E qual é a terceira? Fé. Porque sem fé é impossível agradar o quê? Você tem que ter certeza do que você quer.
Você tem que ter fé na salvação. Você tem que saber que por mais que você sofra aqui, esse sofrimento é passageiro. Pior do que sofrer agora é sofrer a vida eterna. E quando já não estão lá, já estão sofrendo. E a Bíblia diz, quem confia na Bíblia? Levanta a mão. Você vê a Bíblia como a palavra de Deus? Sim. Aqueles que morrerem sem salvação. A palavra de Deus diz que ali haverá choro. Por que choro? Estarão arrependidas de não terem dado o quê? Ouvidos. E ranger de dentes. Por que ranger de dentes? Porque vai estar doendo. Mas não é uma dor que passa. Às vezes, dói, não dói? Sim ou não, gente? Sim. Mas passa. Não passa? Quem tem cicatriz aí? Olha para a sua cicatriz. Eu tenho um monte. Mas olha para a tua. Não dá, pastor. Então só pensa nela. Mas quem consegue ver sua cicatriz? Olha para ela. E aí? Dói? Não. Aperta aí. Dói? Não. Mas já doeu? Já. Mas passou. Já cicatrizou. Amém, gente? Amém. É um sofrimento terreno. Dói, mas passa. Nenhuma prova dura para sempre. Quem é fiel no meio das provas verá a glória de quem? De Deus. Você fica preocupado, hoje tem prova. Nem estudei para a prova, vou ter que fazer uma prova. Aí quando você passa, vem a alegria. Poxa, passei, tirei 10. Sim ou não? Sim. Nós temos que ser provados e aprovados por Deus. Então seremos recompensados por Ele. E não adianta querer provar nada depois da morte. Nós temos que provar agora. Amém, gente? Amém. Não adianta eu querer provar amor pelo Thierry quando ele morrer. Eu ir lá no velório dele e ficar com aquela hipocrisia. Thierry, por que você morreu, Thierry? Eu queria morrer junto, Thierry. Aí quando o Thierry estava vivo, Thierry me mandou uma mensagem muito bonita hoje. Obrigado, Thierry. Adianta eu mandar mensagem depois de morto? Não. Adianta. Eu vou ler? Não. Vou mandar agora. Muito bem, garoto. É isso aí. Às vezes eu recebo mensagem, às vezes você recebe. Sim ou não? A pessoa liga para você, tá tudo bem? E se a pessoa liga para você só para perguntar se está tudo bem? Por quê? Porque ela está valorizando em vida. Depois de morto, não precisa provar mais nada. O que temos que provar quando? Agora. Agora! As provas são agora. Depois que nós formos levados a Deus, então seremos julgados. Provados e depois o quê? Julgados. Aqueles que ouvirem a seguinte frase: servo bom e fiel, entre no reino de Deus. Terão aqueles que vão ouvir a frase: vida louca, servo mau e negligente, eu não o conheço, para o fogo eterno. Pastor, que maldade! Se você estivesse no lugar de Deus, acredito que faria pior. Porque você não pode ver um crime que você fica, nossa, que coisa! Quem já ficou revoltado aí assistindo o jornal? Isso é um maníaco, isso é um perturbado. Se eu dependesse do teu perdão, eu estava enrolado. Porque quanta besteira eu já não fiz longe da presença de Deus. De repente, se eu fosse depender do teu perdão, eu não teria sido perdoado. Quem está entendendo? Mas como Deus é misericordioso, Ele me deu uma nova chance de provar para Ele que eu amo. Amém, gente? Amém. Diga graças a Deus. Quem você entendeu essa mensagem? Fica de pé.